a bela e delicada mama. O podcast Superviventes foi às ruas perguntar para as pessoas se elas conhecem alguém que tem ou teve câncer de mama. Conheço 2 pessoas que já tiveram câncer de mama, mãe e filha. O diagnóstico da filha foi antes do da mãe. Hoje em dia estão as 2 bem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Que eu tô lembrando agora 4, mas eu acho que são muito mais. Eu tive 2 amigas que tiveram câncer de mama em momentos diferentes das nossas vidas, em idades bastante diferentes. Uma descobriu logo perto dos 17, 18 anos e a outra agora perto dos 35, 36. As 2 já estão bem, graças a Deus. Eu me lembro agora de 3. Sendo que 2 na minha família, né? Já mais velhas, mais idosas. Enfim, 3. Mas eu tenho certeza que tem mais, como você disse. As respostas das pessoas na rua foram surpreendentes. Quase todo mundo com quem conversamos conhece alguém que já teve de enfrentar um câncer de mama. Não é para menos. 1 em cada 8 mulheres brasileiras pode ter a doença ao longo da vida, conforme as estatísticas do Ministério da Saúde. Essa proporção varia por região, mas esse é o câncer mais comum entre mulheres do Brasil. Por isso, em outubro, todos nós temos que falar do câncer de mama para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dessa doença. Eu sou a doutora Carmen Vergueiro e este é o episódio dos Superviventes, o podcast que fala da vida após o câncer. Nesse episódio da 2ª temporada, como você já ouviu, o assunto é câncer de mama. Mas e você? Lembrou de alguém que já teve ou está enfrentando essa doença? Então vai gostar de ouvir esse episódio bem especial. Este é o Superviventes, um podcast da AMIO, a Associação da Medula Óssea. Podcast que conta histórias de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final, é uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todos os anos aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue após o câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles, os superviventes, pessoas que uma vez tiveram um diagnóstico de câncer. Meu nome é Wagner Fernandes, sou gestor da AMIO. Nossos agradecimentos à farmacêutica Angen, que patrocinou essa iniciativa. Agora, vocês ficam com a nossa narradora, a doutora Carmen Vergueiro, que é médica hematologista e coordena a AMIO. Agora é com você, doutora. Estamos na 2ª temporada do Superviventes. Nessa temporada, trazemos histórias de pessoas que se trataram de câncer. Elas contam suas histórias e os especialistas explicam as causas, contam dos sinais e sintomas que alertam para o diagnóstico e falam de prevenção. Nem sempre é possível prevenir, mas o diagnóstico precoce é sempre importante. Vamos lá? Cultura não ocupa espaço. E aí, namorando, o namorado viu um nódulo. E aquilo me ligou um alerta. Eu falei, eu sou jovem, câncer de mama não é, vou esperar um pouco. Eu comecei a sentir dores também musculares na caixa torácica, começou a me incomodar. E aí eu fui procurar o médico. O que eu sabia e entendia de médico era o SUS, o postinho de saúde lá do interior, o pronto-socorro. E aí, quando eu cheguei aqui no pronto-socorro de um hospital perto da minha casa, aqui em São Paulo, já a capital, eu dei de cara na porta, porque eu não tinha sintomas, eu não tinha febre, eu não tinha... Como eu posso dizer? Eu não era uma emergência e era, né? Ninguém sabia que eu tinha um caroço na mama.
Mas é engraçado isso, né? Que como pronto-socorro, como urgência, não entrava. E aí eu falo que a enfermeira ali que me atendeu na hora, a recepcionista virou e falou assim: não é aqui, você vai ter que ir na UBS. E aí ela me deu duas UBSs e foi assim que eu comecei a construir a minha jornada. Sempre em silêncio, não contei nada para minha família. Essa que está falando com a gente é a Gislene Charaba, Gi Charaba, como ela é conhecida nas redes sociais. A Gi é de Araraquara, no interior de São Paulo, e se mudou para São Paulo bem novinha, aos 19 anos, para trabalhar como modelo. Quando ela descobriu esse nódulo, ela tinha 29 anos e estava no auge da carreira. Eu estava matando um leão por dia. Eu cheguei aqui com 19 anos e meio, mais ou menos, e aí eu estava bem, eu estava no auge, eu estava trabalhando, eu estava conquistando as coisas. Eu estava conquistando o meu lugar ao sol e a minha independência financeira. E aí, namorando, estudando, já morando sozinha, já estudando de novo, né? Pensando em formas de como eu poderia pensar numa aposentadoria no futuro, abrindo um negócio e tal. No meio de toda essa correria, quando a Gi conseguiu a consulta com o ginecologista e ele pediu os testes, ela resolveu pagar para fazer a mamografia. Eu falei, eu vou pagar. Então, eu comecei a pagar todos esses exames. E, de uma forma muito rápida, eu comecei a ter essas respostas. Então, da ultrassom das mamas, eu fui para a mamografia, da mamografia eu fui para a biópsia. E no SUS, eu ia demorar mais de 6 meses para esperar. Foi aí que eu me apossei de leis, que eu fui tentar minimamente entender a minha lei como cidadã, como pessoa, né, que pode estar com câncer. Na época não tinha a lei dos 30 dias assim para diagnosticar. Então eu paguei realmente todos os exames, que foi no final de agosto para setembro de 2016. A lei que a Gi está falando é a 13.896, de 2019, conhecida como a Lei dos 30 Dias. Ela estabelece que o paciente com suspeita de câncer no Sistema Único de Saúde tem direito à realização dos exames necessários para o diagnóstico em até 30 dias, a partir da suspeita do médico. Além dessa, há a Lei 12.732, de 2012, que determina o prazo de, no máximo, 60 dias para o início do tratamento após o diagnóstico de câncer. No caso dela, entre perceber o nódulo e ir ao pronto-socorro, ela esperou só 2 meses, achando que podia ser algum efeito da menstruação. No total, até chegar ao diagnóstico, foram quase 5 meses. Quando ela teve o resultado dos exames, descobriu que a doença já havia se espalhado para o osso do peito e externo. E eu praticamente tive a notícia porque eu mandei o laudo para um amigo cirurgião médico meu. Ele era cirurgião de plástica de beleza, sabe assim? E aí eu compartilhei com ele e ele falou assim, não, manda o laudo para mim da mamografia, que só ele que a gente vai saber o que está acontecendo. E aí eu mandei esse laudo para ele e aí ele me falou por telefone, falou assim, olha, é a doença da mama. E eu, fala direito comigo. Nessa hora eu estava numa empresa grande de moda, eu estava vestindo um vestido lindo, que a gente estava fazendo e-commerce, eu estava com um vestido todo gold, né, que a gente fala que é a linha gold, que é a linha de festa. E eu falei, eu preciso ir no banheiro, e eu fui chorar. Então esse foi o diagnóstico, difícil. Toda a saga da Gislene para conseguir chegar ao tratamento no SUS, ela decidiu contar nas redes sociais. Para quem quiser seguir, o endereço é @gicharaba, com CH. Ela agora se tornou influenciadora, porque depois de 16 químios, uma cirurgia e 38 sessões de radioterapia, e mesmo ainda estando linda, com um baita de um cabelão que cresceu após ela ter ficado completamente careca, a indústria da moda fechou as portas para ela. Se para toda mulher comum receber um diagnóstico de câncer de mama é difícil, imagina para uma modelo que aparecia toda quarta-feira de lingerie na televisão, né? Porque eu participava de um desfile no Super Pop do programa da Luciana Gimenez, onde tinha um quadro que eu e mais 10 modelos desfilavam lingerie. Eu estava lá toda quarta-feira, né? Então, assim, como que isso cai em mim?
Quando o médico falou assim, não, a gente vai tirar a sua mama, tal, não sei o que tem, vai colocar silicone. Meu Deus, minha mama é perfeita para mim. Minha mama é perfeita, minha mama tem um tamanho ótimo, as empresas, todas que eu trabalho, gostam da minha mama justamente porque ela não tem silicone. E eu comecei a pirar nisso. E aí, ao mesmo tempo, saber que eu não ia ter dinheiro para me sustentar aqui em São Paulo. E meu tratamento de ponta era aqui. E aí eu comecei assim, meu Deus, eu não quero fazer vaquinha, eu não quero fazer nada disso, eu tenho um dinheiro guardado. Nessa hora eu vou me emocionar, porque é muito difícil, né? Pra gente, paciente, eu sou ativa, eu sou responsável por mim. Então, eu não tenho meus pais para me ajudar. Minha família é humilde. Trazer a minha irmã ou meu irmão do interior demandava dinheiro também para isso. Então, todo o dinheiro que eu tinha guardado durante todos esses anos trabalhando como modelo para um futuro, eu gastei, né? E aí eu precisava assumir isso nas redes sociais, porque se um dia eu precisasse de ajuda financeiramente até, eu ia ter que pedir ali. E de uma maneira muito justa, muito honesta, com um bordão que eu carrego até hoje, que é o na real, eu comecei a expor isso na minha realidade, dentro dos meus recursos, da minha maneira, sem romantizar. As redes da Gi têm muita informação relevante sobre os direitos de quem trata a doença pelo sistema público. Vale seguir, inclusive se seu problema não for câncer. No caso da nossa modelo, que hoje tem 38 anos, o tratamento dela é para sempre, já que ela tem um tumor com diagnóstico avançado. Vamos ouvir. E sigo nesse tratamento contínuo e constante, sem alta médica, né? E sem a tão sonhada cura depois de 5 anos, porque eu continuo com bloqueadores hormonais, né? Então, um bloqueador hormonal na barriga, um remédio que bloqueia também hormônio e uma injeção para os ossos. Eu sigo fazendo esse acompanhamento, né? Eu falo que eu entro a cada 4, 5 meses dentro de uma máquina para saber se está tudo bem. Eu tenho efeitos colaterais, né? Como todo mundo tem. Eu tenho os efeitos colaterais da menopausa já induzida, né? Precoce, mas que hoje em dia já é uma menopausa mesmo. Outra supervivente com quem a gente vai conversar é a Vânia Alves, que trabalha como assessora de comunicação na iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, uma organização sem fins lucrativos, como é a Associação da Medula Óssea. A iniciativa é ligada aos Médicos Sem Fronteiras e se dedica a pesquisar tratamentos para doenças que não estão no foco dos grandes laboratórios. O caso da Vânia, assim como o da Gi, é interessante porque as duas tiveram um jeito positivo de lidar com o caos e o peso de receber um diagnóstico de câncer. A diferença é que a Vânia teve a doença identificada bem no comecinho, se tratou pela rede privada e teve uma forma bem mais simples da neoplasia. Além disso, ao contrário da Gi, a Vânia não sentiu nódulo nenhum na mama. Não foi, Vânia? Nada. Era muito pequenininho. Isso é muito comum, principalmente em quem tem mama volumosa, como era o caso da Vânia. Quando a mama é grande, o autoexame pode ser mais difícil e só apontar algo quando o nódulo já estiver muito grande. Por isso, é vital fazer mamografia uma vez a cada 12 meses depois dos 40 anos, mesmo que você não sinta nada. Vamos ouvir como foi com a Vânia, que detectou a doença bem no comecinho, no meio da pandemia, em 2020. Eu resolvi passar uma temporada lá em Ubatuba e acordei um dia e falei, vou mudar para cá. Quando eu mudei, eu fui fazer os exames, porque os meus exames, eles eram feitos sempre em outubro. Acho que muita mulher deixa para fazer em outubro, né? E aí eu tinha perdido, por excesso de trabalho, tinha perdido a data. Começou o ano, eu ainda fiz aquelas listas que a gente faz de coisas para fazer durante o ano. E estava na cabeça, assim, era a primeira coisa da lista, fazer exames de rotina. E aí entrou a pandemia já em março, né?
E aí eu fiquei com esse exame atrasado. E quando eu mudei para lá, em outubro de 2020, eu pensei, eu vou mudar para uma cidade pequena, com pouco recurso de saúde, então eu vou fazer meus exames de rotina, que estão atrasados. E fui fazer. E aí, tipo, entre o ultrassom e a mamografia, eu fiz uma reunião na própria clínica, de tão louca, mas resolvi que era uma prioridade a rotina. A médica, no próprio ultrassom, já viu que tinha alguma coisa suspeita e me pediu para avisar na mamografia, né? E aí eu avisei, pedi para entregar, porque eu já, tipo, 2 dias depois eu estava saindo com um caminhão de mudança do Rio. Então, os resultados foram entregues na casa de uma amiga que abriu, olhou, falou: Não, nega, você não tem nada. Olha só. Fotografou, mandou para mim. Eu olhei e falei: Ah, eu não tenho nada. Vou mandar para minha médica só por, né? Porque tem que mandar, né? Aí mando para a médica vira e fala: Você pode dar um pulinho aqui amanhã às 4 horas? Daí eu falei: Oi? Né? Médica não chama a gente para tomar um café. Aí fui, falei para ela, né? Isso por WhatsApp. Falei para ela que eu estava já em Ubatuba, que não era possível. Ela falou: Então procura um mastologista com urgência. Mas perguntei: o que que é urgente para você? Ela falou: Hoje, liga para o mastologista hoje. Aí, aí meu mundo começou a desabar, né? Eu liguei, obedeci, parei tudo que eu estava fazendo, liguei para o mastologista, marquei já na mesma semana. Foi tudo muito rápido, porque eu tinha convênio, fui tratada no AC Camargo, né, que é uma referência. No caso da Vânia, ela ficou indo e vindo de Ubatuba para São Paulo. Na pior fase, uma amiga emprestou a casa dela para ela ficar na capital, sozinha, enquanto estava fazendo o tratamento. Ela precisou operar. Primeiro, o médico disse que ela precisava tirar a mama toda, e isso deixou ela muito nervosa. Aí a Vânia se consultou com outro especialista para uma segunda opinião. E esse médico disse que tirar um quadrante apenas bastava. Quando ela voltou para o médico dela para contar essa novidade, ele mesmo já tinha mudado de ideia. Isso tudo acrescentou uma dose a mais de estresse na história, mas não foi o suficiente para abalar a Vânia. Um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida, foi o dia da cirurgia. Eu fui para o hospital com a minha malinha, com roupa nova, é, muito, mas muito, muito, muito feliz. Ó, tô emocionando de novo. Muito feliz, que eu tinha certeza que eu estava resolvendo um problema na minha vida. Que eu estava tendo a chance que muitas mulheres não têm, que muitas mulheres no passado não tiveram. É mais ou menos como eu me sinto assim. Eu tinha um prazo de validade, que era 50 anos. Eu renovei meu prazo de validade. E foi naquele dia. Então, para mim, aquele dia foi muito, muito especial. Eu fui muito feliz mesmo. As mulheres do passado, elas não tinham tratamento. Se eu tivesse esse câncer, sei lá, 30 anos que fosse, meu tratamento ia ser muito diferente, especificamente para esse tipo de câncer que eu tive, que é o HER2. Ele é muito agressivo, disseram os médicos, e em função disso tem medicamentos especiais para fazer esse tratamento, né? Então, eu tomava químio e tomava também um medicamento que fazia tão parte da minha vida e eu esqueci como é que era o nome. Mas, então, foi isso, foi como, sabe, eu estivesse esticando a minha vida com esse tratamento, especialmente naquele momento, né? Porque tem a coisa muito simbólica, tá tirando de você alguma coisa, né? E eu estava tão feliz que eu acordei cantando um samba. As médicas, eu tentava falar e não conseguia, as médicas ao meu redor, né? Tá doendo? E eu balançava a cabeça que não. Aí ela quer falar, ela quer falar.
Aí elas vieram assim, você tá com algum problema, né? Tá doendo? Eu pensei que não. Aí daqui a pouco eu, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Elas começaram. Você gosta de samba? Aí colocaram um samba na sala de cirurgia. Tão feliz que eu tava, assim, que veio do meu. Tava mandando a tristeza embora, literalmente, né? E aí foi, assim, terminei o tratamento sem muitas intercorrências. Eu tirei um quadrante, ficou uma marca muito pequenininha, mas eu aproveitei dessa história e eu tinha o direito a fazer a reconstrução. E aí eu fiz a redução de mama depois. Enfrentar o tratamento com uma atitude positiva ajuda muito. Mas de onde tirar esse positivismo numa hora dessas? A Gi recorreu às redes sociais. A Vânia teve um problema a mais para enfrentar. O diagnóstico dela foi feito em plena quarentena do coronavírus. Ela ia para o hospital sozinha, porque estava todo mundo em casa, recluso. Mas até nisso ela deu um jeito. E outra coisa que eu fiz foi, assim, montar um grupo de WhatsApp com as, as mulheres que estavam mais próximas a mim. E, e aí, as pessoas, assim, para quem eu liguei pessoalmente, liguei mesmo para falar, né? E aí deu um grupo de 20 e poucas mulheres. O grupo mais íntimo tinha 20 e poucas mulheres. Isso foi super importante também, super importante, sabe? Eu não me senti sozinha, eu me senti acolhida, eu me senti cuidada mesmo com as pessoas longe. Um dia eu estava baixo astral, chegava uma flor do nada na minha casa, chegava um batom, chegava um turbante. é, eu ganhei muitos presentes, as pessoas faziam questão assim de participar de alguma forma. E eu deixei essa porta muito aberta. E isso foi fundamental para minha recuperação, assim, o apoio que eu tive da minha família, que meus pais se revezavam no cuidado quando eu estava em casa, e quem ia para a quimioterapia comigo era meu ex-marido, Beto, e o meu irmão, Vander. Algumas vezes eles disputavam para ver quem ia, então era importante. As amigas fizeram revezamento no começo, quando estava se formando o diagnóstico, para ir comigo nos exames, porque assim, é muita informação, é muito exame, a gente fica muito confusa. Então, eu tinha um caderninho que eu anotava as coisas e tinha sempre uma pessoa comigo. A Vânia conta um episódio bem legal do dia que ela fez 50 anos, bem no meio do tratamento e durante a pandemia. A sobrinha dela disse que ia dar uma entrevista para uma rádio de Brasília e que ela precisava ficar acordada para assistir naquele horário. Vamos ouvir. Aí, a hora que começou, a rádio começou a tocar uma música com meu nome. Aí me colocaram no grupo. E aí todos os meus amigos estavam lá. E parecia uma festa mesmo. Porque tinha amigo de várias épocas da minha vida, porque um foi convidando o outro. E aí, durante o programa, teve gravação de amiga falando. Você, mulher! E também estamos comemorando o aniversário da Vânia, de Ubatuba. Menina, você tem amigos muito especiais. A Rádio Ondas Livres e essa moçada te oferecem o baile pé na estrada. Se juntem aí virtualmente e comemorem. E curtam a experiência de ouvir rádio em comunidade. Olha a mensagem que a sua amiga te mandou. Vânia, sinônimo de alegria, mulher poderosa, foda, sambista, amorosa e tudo de melhor que alguém pode ser. Nega, a gente agradece demais ao universo. Que legal, né? Esse apoio é importantíssimo. Além de ser uma doença difícil de enfrentar, o câncer de mama, por ser muito conhecido, é alvo de muito preconceito também e até crendices. A Gi conta um pouco disso. Eu lembro que quando eu anunciei que eu estava com câncer, todo mundo assim, é por conta dos pais dela, é porque a mãe dela teve ela velha. Aí eu virei assim, gente, o povo culpa a mim, culpa a minha mãe, culpa a minha família, culpa meu pai e culpa uma fatalidade do destino. Meus pais não morreram de câncer.
Nas redes sociais, as pessoas adoram atribuir causas ao câncer de mama. Por ter pelo no peito, uso de pílula anticoncepcional, guardar rancor, uso de sutiã. Mas para saber o que realmente causa a doença e o que é bobagem, a gente conversou com o Dr. Luiz Levolino, mastologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O câncer de mama, muitas vezes, ele não tem uma causa única, tá? Então, conversando com as pacientes, né, e vendo caso a caso, a gente sabe que cerca de 80% dos casos de câncer de mama acontecem de forma esporádica, digamos assim, ao acaso, sem uma causa genética específica identificada. 20% dos casos são aqueles em que a gente identifica uma história familiar importante, né, e que provavelmente tem alguma relação genética. Mas desses 20%, só metade, então um total de 10%, a gente consegue identificar alguma mutação para a qual a gente pode atribuir como causa do câncer de mama daquela paciente. Então, dessas pacientes que são a maioria, os 80%, a gente vai ter diversos fatores hormonais, ambientais e de hábitos de vida, né? Ou, eventualmente, até alterações genéticas que hoje a gente não é capaz de identificar. Então, assim, das causas hormonais, a gente está falando do quê? Especificamente dos tumores de mama que são responsivos ao estímulo hormonal, né? Então, eles são a maioria dos casos, tá? E aí, as pacientes que têm uma maior exposição ao estrogênio, elas vão estar mais suscetíveis. Antes disso, a gente fala que o principal fator de risco para ter câncer de mama é simplesmente ser mulher, que a mulher tem a produção estrogênica ovariana, que estimula as mamas a cada ciclo, você tem uma proliferação e regressão, e em algum momento a célula pode ter alguma alteração genética que se perpetua, né, levando a uma malignidade em algum momento, né. Então, o estrogênio, ele pode ser produzido não só pelos ovários, como também pela gordura do corpo, tá? O tecido adiposo, ele produz estrogênios, então as pacientes que têm um índice de massa corpórea maior, que têm obesidade, sobrepeso, elas têm maior exposição estrogênica, e principalmente depois da menopausa, quando o ovário já não está funcionando mais, isso se torna um fator de risco mais evidente para o câncer de mama. Então, assim, uma idade precoce da primeira menstruação e uma idade tardia de menopausa aumenta o tempo de vida em que a paciente está ciclando e, portanto, aumenta a exposição ao estrogênio. Então, por isso que fala que menstruar cedo e terminar de menstruar tarde aumenta o risco de câncer de mama, basicamente porque você prolonga o tempo de vida que essa paciente está exposta à produção estrogênica ovariana. Então, é por conta disso. Agora, dos fatores de hábitos de vida, né? Então, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, o consumo de álcool, né? Tudo isso corrobora e vai somando risco para a paciente desenvolver um câncer de mama. Então, eventualmente, não apenas um deles isolados, mas a soma deles. De fatores ambientais, hoje em dia a gente tem diversos componentes que a gente está exposto no dia a dia que podem também favorecer o desenvolvimento de cânceres diversos, né? Então, os microplásticos, que a gente ainda está entendendo como que funciona, né? Vários componentes químicos associados com conservantes, enfim, e outros elementos do nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe, poluentes, né? Tudo isso vai somando o risco, né, para o câncer, não só de mama, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de identificar e controlar esses fatores, porque eles estão em toda parte, né? Inclusive, alguns deles também têm a ver com uma idade mais precoce de menarca, né, da primeira menstruação das meninas que a gente tem observado hoje em dia. As meninas têm menstruado mais cedo, e aí também pode ser múltiplos fatores, desde esses elementos químicos presentes no dia a dia, que acabam sendo disruptores endócrinos, que a gente chama, né? Eles, digamos, liberam o ciclo hormonal da menina mais cedo, né? Assim como uma maior frequência de obesidade entre as meninas, que também propicia o estímulo hormonal mais cedo.
Infelizmente, o câncer de mama pode acontecer em qualquer um. Ele é bem democrático, mas dando uma explicaçãozinha aqui sobre um ponto que o Dr. Luiz mencionou, que são os microplásticos. Eles estão nos oceanos, nos rios, na terra e até no ar que a gente respira. Por isso, também são encontrados em alimentos e água potável. Eles se originam do plástico que a gente joga fora, sem reciclar. Como o próprio nome diz, esse plástico se divide em várias micropartículas que contaminam tudo. Mas voltando ao câncer de mama, podemos dizer, doutor, que quem é rancoroso, quem guarda raiva, tem mais risco? Olha, a gente vê muitas pacientes se queixando disso, tá? Ou algum episódio depressivo, um trauma passado, e elas acabam associando com o desenvolvimento do câncer. Já foram feitos estudos, né, levantamentos sobre isso, e a gente não tem nenhuma comprovação. Isso, na verdade, acaba sendo um pouco estigmatizante para as pacientes que acabam carregando uma culpa, né, como se fosse aquele evento que elas passaram que levou ao desenvolvimento da doença que elas têm agora. Então, a gente não tem uma comprovação disso, né? O que nós observamos é que as pacientes que, após o diagnóstico, desenvolvem um quadro depressivo, essas pacientes acabam tendo um desenrolar da doença pior, tá? E aí tem vários fatores envolvidos, né? Da questão da fisiopatologia, pode ter um componente aí depressivo ligado a uma redução da imunidade, né, que poderia facilitar a proliferação de células malignas. Então, o sistema imune enfraquecido, né, por um quadro depressivo, poderia facilitar a proliferação das células, mas também fatores sociais. Então, a paciente acaba passando por uma cirurgia de mama e tem um dano estético, às vezes acaba um relacionamento, o marido larga, isso a gente vê na prática, que é muito triste. Quando a mulher tem filhos com mais idade, acima dos 40, por exemplo, ela aumenta o risco de câncer para ela? Sim, a gente identifica a maternidade tardia como um fator de risco para o câncer de mama. Então, ela ter tido uma gestação tardia aumenta o risco para ela de câncer de mama em comparação com a paciente que teve uma gestação cedo, né? Então, essa paciente que teve uma gestação cedo, ela também amamentou em uma idade mais precoce. E a gente sabe que uma amamentação precoce é protetora para o câncer de mama. Então, a gente sempre estimula as nossas meninas a amamentarem de maneira prolongada, não só pelos benefícios para a criança, né, em questão de aquisição de imunidade, né, e nutrição, como para a proteção da mãe. Por que isso acontece? A gente vê que uma amamentação tardia não tem um efeito protetor tão bom quanto uma amamentação precoce. A mama jovem, quando ela amamenta, ela acaba tendo mais proteção ao câncer de mama. Isso é algo que a gente evidencia em estudo de população. E no caso da G, que é a famosa raspa do tacho, se eu, por exemplo, nasci quando minha mãe tinha mais de 40 anos, eu tenho mais risco? Para você, não. Para sua mãe. Pelo no peito indica câncer? Pilificação na região das mamas não tem a ver com câncer de mama. Até porque a gente precisa separar na mama o que é tecido mamário do que é o tecido anexial. Então, a pele, né, essas glândulas sebáceas, os pelos, isso faz parte, digamos assim, do envelope da mama. A glândula mamária, da onde surge a maioria dos cânceres, é a parte interior. Usar sutiã causa doença? Olha, sutiã também não tem relação com câncer de mama, tá? Não é um fator de risco. A radiação da mamografia pode causar câncer? A taxa de radiação da mamografia ela é muito baixa, tá? Então ela não é significativa para você desenvolver um câncer. Como, por exemplo, uma paciente que passou por radioterapia do tórax prévio. Aí a taxa de radiação é bastante alta, a gente vê que se torna um fator de risco para o câncer. Agora, a mamografia de rotina não aumenta o risco de câncer de mama. E a gente indica ela sem o menor receio.
Só a mamografia, que é tão incômoda, é capaz de detectar o câncer ou há outros exames? Ótima pergunta, porque as pacientes, por conta do incômodo, elas querem fugir da mamografia e perguntam para a gente se outro exame não pode substituir, né? Então, por exemplo, o ultrassom, que é mais tranquilo, e a resposta é não, tá? Porque existem alterações da mama que apenas a mamografia vê, ou que a mamografia vê melhor do que os outros exames. Por exemplo, calcificações. O ultrassom ou a ressonância não são exames bons para ver as calcificações, e a mamografia é ótima. E calcificação, muitas vezes, tem a ver com câncer de mama em estadiamento muito inicial. Tomografia é um exame que a gente não usa para rastreamento de câncer de mama. Atualmente, a gente está associando a mamografia com a tomossíntese, que é um aprimoramento da mamografia, mas ela é diferente de uma tomografia convencional. Tomar pílula anticoncepcional pode causar câncer de mama? Olha, a pílula anticoncepcional, em estudos muito grandes, foram associadas com um pequeno aumento do risco de câncer de mama, né? Se você pegar a porcentagem, pode parecer um pouco assustador, você vai ver números em torno de 20% de acréscimo, porém, a gente precisa colocar isso em números absolutos, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se a cada 100 pacientes numa idade jovem a gente tivesse um caso de câncer de mama, entre as pacientes que usam pílula anticoncepcional, a gente teria, por exemplo, 1,2 casos a cada 100. Então, em números absolutos, isso é pouco, tá? Tanto que as pílulas estão aí no mercado, ninguém parou de prescrevê-las por conta do aumento do risco de câncer, né? Porque é muito discreto, né? Assim como o da reposição hormonal pós-menopausa. Eu falo que no consultório, todo caso a gente vai individualizar. A gente tem que conversar com a paciente, ver o histórico familiar, ver as preocupações da paciente e ver se aquele método faz sentido para aquele caso. E por que, doutora, a incidência de câncer de mama no Brasil é tão grande? A gente disse lá no começo do podcast que 1 em cada 8 mulheres brasileiras pode ter a doença ao longo da vida. Então, assim, o câncer de mama é extremamente frequente, né? E atualmente a gente vê uma incidência crescente, né? E muito relacionado ao estilo de vida, né, no século XXI. Então, um estilo de vida mais sedentário, o consumo de ultraprocessados, uma dieta não saudável, né? O sedentarismo. Então, tudo isso corrobora para uma maior incidência. A taxa de cura do câncer de mama é bem alta. Internacionalmente, ele só perde para o de testículo, de pele, de próstata e o de tireoide, com uma taxa de 85%. Mas no Brasil, ele é a neoplasia que mais mata mulheres. Em 2021, que é o dado mais novo, foram 18.139 mortes, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por que tanta gente morre desse câncer se a taxa de cura é tão alta? Infelizmente, e principalmente em países subdesenvolvidos, a gente acaba tendo diagnósticos tardios por conta de um sistema de saúde ineficiente, né, em suprir rastreamento, exames de rotina para as pacientes. Então, o acesso é ruim. Essas pacientes acabam, tanto por um acesso deficitário, quanto às vezes por um desconhecimento da doença, chegando ao médico em um momento mais atrasado e identificando a doença em um estágio mais avançado, né? E quanto mais avançado o estágio que a gente encontra o câncer de mama, mais difícil é a gente atingir a cura, né? Então, por isso que as campanhas de prevenção, né, tanto com hábitos de vida saudável quanto com exames de rotina, fazem toda a diferença para a gente. A gente identifica a doença em uma fase mais precoce que tem muito maior chance de cura. E o tratamento, doutor Luiz? Ele evoluiu ou ainda é o mesmo de 10 e 20 anos atrás? Todo mundo, por exemplo, vai precisar fazer quimioterapia?
historicamente, sempre se preferia um tratamento muito radical para o câncer de mama. Então, antigamente, qualquer nódulo de mama, né, que tivesse diagnóstico de câncer, a paciente acabava sendo submetida a uma mastectomia, ao esvaziamento axilar, né, que a gente não tinha tratamentos complementares, ou eram ineficientes. Ao longo dos anos, né, foi surgindo melhores técnicas de radioterapia, melhores quimioterapias, hormonioterapia, terapia-alvo. Então, a gente foi somando esses tratamentos para os pacientes, né, e aumentando a taxa de cura. Atualmente, o que a gente observa é uma tendência também ao desescalonamento, então é a retirada de tratamentos para aquelas pacientes que não têm casos tão graves. E a intensificação de tratamentos para as pacientes que têm casos graves. Então, a gente está personalizando mais o tratamento. A gente está separando o joio do trigo. Então, a gente está vendo qual é a paciente que precisa de mais tratamento, né? Que precisa de algo mais radical para a doença que ela tem. E, ao mesmo tempo, vendo aquela paciente que não tem algo tão grave e que eu posso não comprometê-la tanto com tratamentos agressivos, né, quanto se pensava ser necessário, né? Então, tudo isso muito baseado na análise do tumor, das características dele e do grau de avanço dele na mama, né? Então, a paciente que tem um nódulo pequeno não necessariamente precisa ser submetida a uma mastectomia. O grau mais avançado ou a velocidade de crescimento do tumor muda de mulher para mulher ou de tumor para tumor? Muda, cada tumor ele é diferente entre si. Antigamente a gente pensava que o câncer de mama se tratava de uma doença só, hoje a gente sabe que são várias doenças diferentes, né? Cada um se comporta de um jeito, né? E o mesmo tumor ele pode se comportar de maneiras diferentes dentro dele mesmo. Então é isso que torna o tratamento extremamente especializado, né? E isso que tem aumentado a eficiência do tratamento. A gente dá algo individualizado para a paciente, o tumor que ela tem, né? Então, você me perguntou se todas as pacientes hoje precisam fazer quimioterapia. A gente já sabe, já tem domínio de alguns métodos em que a gente pode identificar se aquele tumor ele se beneficia de quimioterapia ou não, tá? Mas assim, a grosso modo, pacientes que têm graus mais avançados de tumor ou tumores mais agressivos vão costumar se beneficiar mais de quimioterapia. Pacientes que têm nódulos menores e de comportamento menos agressivo, talvez possam não receber quimioterapia, né? O que antigamente era uma regra para todo mundo, hoje eventualmente a gente pode poupar a paciente. Até o momento, cirurgia é indicada para todas as pacientes que têm condição de se submeter ao procedimento, né? Então, que não tem nenhuma comorbidade, por exemplo, cardíaca grave, que não tem nenhum impeditivo para o procedimento cirúrgico, todas têm que fazer cirurgia. Estão sendo feitos alguns estudos que a gente vê no noticiário de eventualmente não operar o nódulo, de congelar ou de só fazer a quimioterapia e não abordar cirurgicamente a mama, mas são apenas estudos, tudo em fase de teste clínico. E, para terminar, uma perguntinha curiosa. Homem também pode ter câncer de mama? Homem também pode ter câncer de mama. São casos raros. Na estatística geral, eles são 1% dos casos de câncer de mama, mas existe, porque o homem ele tem a glândula mamária também, né? Claro que ele tem a exposição ao estrogênio muito menor do que a mulher, né? Mas a maioria dos casos são relacionados aos hormônios também. Então, o homem, ele em geral não tem indicação de fazer exames de rotina para a mama, exceto se tiver algum histórico familiar muito importante. Esse foi o nosso 9º episódio do Superviventes, temporada 2. Agradeço aqui o depoimento corajoso, emocionado e bem-humorado das nossas superviventes Gi e Vânia. Parabéns para vocês duas. E deixo também o nosso muito obrigado por todo o tempo e conhecimento que o Dr. Luiz compartilhou com a gente. Eu fico por aqui. Mas para todos vocês, nosso muito obrigado. E mulheres, por favor, se cuidem. Até o próximo episódio.
Esse foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens deste episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmioMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Amio, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam o transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como em nosso site amio.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em amio.org.br/doe. A narração, produção executiva e supervisão científica é feita pela doutora Carmen Vergueiro. As entrevistas e o roteiro desse episódio foram feitos pela Lilian Cunha, com revisão de Carmen Vergueiro e eu, Wagner Fernandes. A Amanda Carvalho faz a edição, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela Flávia, da equipe da Amio. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Wagner, me despeço aqui por hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até lá!